Então, Miguel, em Brasília são 8h10 da noite, aí em Foz do Iguaçu também no mesmo horário. Uhum. Antes de passar a palavra para esse gigantesco artista, iniciando esse vídeo, estava falando de algumas cidades muito visitadas aqui no Brasil. Foz do Iguaçu é uma das cidades mais visitadas no Brasil, inclusive a segunda atração turística, segundo uma fonte que eu consultei, que recebe mais turistas em todo o Brasil, são as Cataratas do Iguaçu. O primeiro lugar é o Cristo Redentor. E estive em 2022, uma semana atrás, em agosto de 22, e me surpreendi com um ponto turístico espetacular na cidade, que é pouquíssimo explorado, que é o mural mosaico Lenda das Cataratas. Então eu vi aqui no TripAdvisor, tem poucas fotos, poucos vídeos. Depois dessa entrevista que eu estou fazendo aqui com o Miguel, nós vamos colocar esse mural como um dos principais pontos turísticos da espetacular cidade de Foz do Iguaçu. Boa noite, Miguel. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui contigo. E agradeço muito o convite, agradeço muito o interesse para fazer a entrevista e o convite. A gente não se conhece pessoalmente, mas já vai chegar o dia, né? Mas a gente se conhece através justamente da obra, né? E, na verdade, é a segunda vez que um meio ou uma pessoa de Brasília grava o mural, porque também saiu na TV de Brasília, no programa Meu Pedaço do Brasil, o mural. Então, eu agradeço o interesse e agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo, essa entrevista, não é? Sobre especificamente essa obra. Agradeço muito. Certo. Legal, Miguel. Então, essa live está sendo feita pelo Instagram. Eu estou em Brasília, o Miguel está em Foz do Iguaçu. E na edição, que depois ficará disponível no YouTube, no Instagram, em todas as minhas mídias sociais, além da minha cara e da cara do Miguel, eu vou colocar aqui todo o trabalho do Miguel, que são obras que ele tem feito aí em todo o Brasil. E especialmente essa obra, que eu acho que é a maior em tamanho, que são aproximadamente 170 metros quadrados, foi inaugurada lá no final de 2018 em Foz do Iguaçu, no Paraná. E o Miguel tem muitos trabalhos realizados em Foz do Iguaçu, realizados em outras cidades do Paraná, e que seguem essa linha do estilo neo-guarani, não é isso, Miguel? Isso, é um estilo neo-guarani. O estilo neo-guarani é uma forma de expressão, é um estilo próprio, particular, que eu venho desenvolvendo já faz 26 anos, mais ou menos, né? Começou aqui no Brasil, começou aqui em Foz. É um pouco, o neo-guarani, na verdade, sinteticamente, a gente poderia dizer que é a fusão da cultura regional, originária, guaranítica, né? Neo é novo, em grego, né? Novo. E Guarani, né? Então, toda essa região é guaranítica aqui, né? Na Argentina, aqui no Brasil, no Paraguai, parte da Bolívia, né? Então, eu desenvolvi uma linguagem que funciona, né? É uma fusão da cultura guaranítica, que é a herança do passado, né, e que nós temos muito na toponímia, muito na comida. A gente come tapioca, mandioca, tudo isso guaranítico, não é verdade? Tauim, todas essas coisas que a gente palavra, a gente tem capim, que vem de capi, que vem, né? A gente, inclusive no português tem muita toponímia, no Brasil tem muita toponímia guaranítica, Rio Iguaçu, Rio Paraná, é tudo, né? Curitiba, né? O próprio estado do Paraná, Paraíba, é tudo, né? A maior parte da toponímia no Brasil é guaranítica, e no Paraguai também, parte da Argentina, Bolívia também, e essa fusão, então eu falava da cultura guaranítica com a europeia, né? Então, eu tomo e ressemantizo, eu faço uma releitura, tomo elementos principais da cultura guaranítica, da visão deles, da cosmovisão deles também, da forma deles se expressar, transformo isso, fusionando
funcionando com a cor e com essa maneira de ver europeia também, porque nós não somos nem europeus, né? E nós não somos nem guarani, mas mesmo as pessoas que vieram de outros países, que não são descendentes diretamente de portugueses ou de espanhóis, da colonização propriamente dita, esse pessoal depois se abrasileirou, né? E toma esses elementos. Por exemplo, isso aqui é guarani. É um chimarrão que chama isso aí, chimarrão? O mate, o chimarrão, que talvez, talvez em Brasília o tereré é guaranítico. Isso, né? Sim, no Mato Grosso do Sul é o tereré. Isso, exatamente, então, no Mato Grosso do Sul. Então, você veja que essa fusão, mesmo que o pessoal tenha migrado há um século atrás do Japão, a pessoa toma tereré, entende? Sim. Ele fala português e ele, ou seja, pode ser europeu, pode ser japonês, pode ser de onde for, entende? E ele recebe essa cultura. Essa cultura é uma herança da fusão dessas duas culturas, e é o que eu tento fazer há 26 anos, com essa linguagem, de maneira plástica, de maneira artística, ou seja, otorgar a imagem dessa cultura. É isso que eu tento fazer. É um estilo legal, Miguel. É um estilo muito próprio, né? Não sei se você gosta da comparação, mas até o Romero Brito, que é um artista brasileiro de Pernambuco, ele tem uma galeria em Miami, então ele é um artista super pop, pinta grandes chefes de Estado, grandes artistas, e tem acesso a essas pessoas. Então é o que eu vejo realmente. Me surpreendi com a qualidade da sua obra e ver que você não é tão conhecido ou tão gigante como um Romero Brito, que, sem dúvida, o talento que você tem e a personalidade que tem em sua obra teria todas as características para te levar aí, sair das fronteiras aqui, da tríplice fronteira, digamos assim, né, que você está em Foz do Iguaçu, então sair dessas fronteiras de Paraguai, Brasil e Argentina, e até mesmo tomar um cenário mundial, porque é uma obra muito interessante realmente, né? Talvez seja uma questão da mídia, né? Eu sou assim também bastante bicho do mato, eu não me exponho tanto, também por um lado, mas por outro lado, mesmo que eu não esteja, digamos, na mídia, que eu não apareça, assim, porque eu também sou bastante discreto, eu acho que eu não posso estar tanto divulgando minha obra, senão que as pessoas têm que descobrir e valorizar, como é o teu caso, né? Às vezes, por exemplo, eu estava brincando outro dia, um amigo estava conversando dessa imagem que fizeram na TV Brasília, ou dessa entrevista que você ia me fazer agora, né? E ele achou muito curioso, disse, se vê que parece que o pessoal desde Brasília enxerga o mural, mas desde a cidade o pessoal não enxerga. Estava brincando. Sim, é verdade. Obviamente. É verdade. Mas, Miguel, é claro, para quem... Mas mesmo assim, sobre essa redonda ideia, mas mesmo assim, por exemplo, digamos, posso me dar bastante por satisfeito no sentido de trascender as fronteiras, porque, por exemplo, eu tenho a minha obra, por exemplo, foi publicada a minha obra e a minha escrita também foi publicada, por exemplo, pela editora Abril, que é a Santillana e que é a mesma da Chica, para o Ministério da Educação do Brasil. E tem 2 páginas de um livro didático. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu não conheço iguaçuense vivo e nem morto citado. Por exemplo, eu tenho uma obra estudada na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de La Plata, na Universidade de Alexandria, no Egito. Então a obra tem uma transcendência, só que falta essa outra parte marqueteira, ou seja, tem uma transcendência no sentido de ser objeto de estudo, de ser objeto de interesse. Tem gente que fez tese com a minha obra na USP, entende? E a mim me parece que não é pouca coisa, só que a parte mediática, a parte marqueteira, que é a que você falava antes, né? Digamos, talvez massificar um mais, né? Eu agradeço que você tenha essa consideração e essa visão para quanto a minha obra se trata. E aí, Miguel, assim, claro, naturalmente, você está há mais de 30 anos aqui no Brasil, mas seu sotaque entrega aí uma origem diferente, né? Eu li o seu pai é paraguaio, mas você nasceu na Argentina
Então você tem dupla cidadania, você tem cidadania brasileira e cidadania argentina também, né? Legal. Inclusive vai votar aqui nas eleições brasileiras, não sei se você, como costume, vota também aqui nas eleições, aqui do Brasil. Não, eu não voto. Não voto. Por opção sua, por opção sua. Não, certo. Não. Mas é interessante, Miguel, se você como artista, né, você tem livros publicados, até livros infantis, de colorir, tem muitos murais pintados realmente em tinta acrílica industrial, e eu até falei para você que quando passei pela primeira vez de carro, eu fui em 2016, a Foz do Iguaçu, o mural não existia, e fui há 15 dias atrás, ou seja, final de agosto, para Foz do Iguaçu. Então, passando de carro rapidamente, eu achei que fosse um grafite, e me chamou a atenção aquilo, e depois fui pessoalmente num domingo, e me surpreendeu de ver que é um mural feito com materiais sólidos, né? É feito de vidro, é feito de cerâmica, é feito de rocha basáltica. Então, é um negócio em alto relevo. Então, assim, é surpreendente a quantidade de cores, os materiais, o tamanho da obra também, como falei no início, são quase 170 metros quadrados, o mural todo, que está submerso num espelho de água. E eu, como brasileiro, até te falei que a obra já tem quase 4 anos, me surpreendeu que está bem preservada. A Praça da Paz, lá no centro de Foz do Iguaçu, onde essa obra está instalada, é uma praça com um belo projeto de paisagismo. E no contexto ali daquela praça, Miguel, como eu até te falei, a gente vê que tem pequenas obras de pequenos artistas que fazem menção também às cataratas, à onça pintada, às aves, ao tucano. Então, Miguel, em quanto tempo, assim, falando dessa obra especificamente, né, que segue esse seu estilo neo-guarani, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todas as mídias sociais do Miguel, o Facebook, o YouTube, o Instagram, é um artista realmente muito interessante. E essa obra demorou quanto tempo para ser construída e como é que surgiu a ideia de fazer essa obra, Miguel? A ideia de fazer essa obra é do Fundo Iguaçu e eu acredito que especificamente também da parte de comunicação de Itaipu e do Fundo Iguaçu, que é um fundo para desenvolvimento turístico, né? E na verdade essa ideia já estava em 2012, 2013, porque era para o centenário da cidade. Depois se atrasou um pouco e finalmente o centenário era em 2014, se atrasou um pouquinho. Certo, exatamente. Atrasou 4 anos, então. Isso, 4 anos. Mas finalmente saiu. Então, dentro desse pessoal está principalmente Gilmar Piola, né, que é uma pessoa que foi secretário de turismo, foi superintendente de comunicação de Itaipu, trabalha ainda em Itaipu, e são pessoas visionárias que tentam fazer coisas para ligar o turismo à cultura. E, lamentavelmente são poucos. Tem outro pessoal, o Carlos Silva, tem várias pessoas que são do Fundo Iguaçu, que eles têm essa lição de atrair o turismo também pela cultura, não só pelas belezas naturais, porque aqui belezas naturais e obras de engenharia tem para de vender, porque, digamos, as cataratas são maravilhosas, Itaipu é monumental, né? Mas também me parece que falta essa área, desenvolver mais essa área cultural, né? Tanto inclusive no sentido de, não somente na área das artes plásticas, senão também na área do teatro, em outras áreas. Por exemplo, nós não temos em Foz do Iguaçu um teatro, uma cidade desse porte. E eu acho que a gente merece também mostrar para o turista. Tem algumas coisas no setor privado, por exemplo, como Marco Sem Fronteiras, ou alguma churrascaria, que mostra alguns shows, algumas coisas assim, mas, digamos, não são coisas públicas, entende? Por exemplo, faltam museus de artes aqui, essas coisas não tem em Foz do Iguaçu, e cidades menores ou de igual porte, a região tem, como museu, tem uma atividade cultural maior, né? A gente insiste em que isso se torna, mas não é fácil, porque a gente, sabe, batalha muito sozinho, muito isolado,
entende? É meio difícil, não tem tanto assim apoio oficial da área que deveria ter apoio, que é a área cultural. De outras áreas, sim, e do pessoal privado também, porque eu permaneço do trabalho graças a essas instituições que são, a vezes, autarquias, como esse Fundo Iguaçu, que não é público, é uma associação, ou a vezes de Itaipu, ou a vezes do setor privado aqui, né, que tem pessoas que visualizam, valorizam, entende? Sim, Mas sim. pouco do setor oficial, do setor cultural oficial da cidade, ter essa visão, né? Me parece. Certo, Até situando os ouvintes, Foz do Iguaçu é a 7ª maior cidade em população. Eu até imaginei que estaria mais bem ranqueada. Foz do Iguaçu tem 257 mil habitantes, né? Mas naturalmente até recebe muito mais visitantes do que a capital, que é Curitiba. Mas, Miguel, até assim, você estava falando, né, esse mural que, como eu falei, rico de materiais, rico de relevos, rico de cores. Você falou que normalmente, né, para fazer esse mosaico, que eu acredito ser um dos maiores do Brasil, eu até pesquisei isso, tem um na Bahia que um artista fez, que é muito grande, mas, sinceramente, não chega a ser assim, nem perto da beleza, do nível de detalhes, da inspiração que foi a Lenda das Cataratas lá em Foz do Iguaçu. Então, esse na Bahia pode ser o maior em tamanho, mas em qualidade técnica está muito longe. Desculpe os baianos aí de falar isso. É de Cantu essa obra. Tem pouca figura, tem, digamos, está revestida a parede, mas tem pouca figura, mas em tamanho é o maior que tem no Brasil esse, né? Mas voltando à tua pergunta que eu respondi apenas uma parte, esse mural... Então, da duração da obra. Isso, então quanto demorou? Eu demorei 2 meses só para fazer o projeto artístico em escala. Um projeto artístico de 1,60 m por 60 ou 70 centímetros, proporcional ao tamanho da obra. E depois, as obras, e para fazer a obra, em situ, no local, a gente demorou 9 meses. Né? Nossa, bastante tempo. 270, cerca de 270 dias, né? E colaboraram algumas pessoas de maneira permanente, inclusive assistência também de pedreiros e alguns artistas convidados que eu convidei, que talvez alguns aparecem aí nas fotos que eu te enviei para você incorporar depois no vídeo. Artistas brasileiros, argentinos, paraguaios também? Paraguaios, brasileiros, argentinos. Teve bastante pessoas que colaboraram, mais ou menos 9 pessoas, né? Mas em tempo integral assim, éramos 2 ou 3 só, não éramos muitos, né? E também a técnica tem uma diferente do mosaicismo normal, é que a gente trabalha com máquina, a gente corta peça por peça, milhões de peças, com máquina, e a fixa com uma argamassa especial, e também a diferença dessas outras obras que você tinha mencionado, com acrílico, essas coisas, é que esta obra é feita para durar 100 anos, é feita para durar muito tempo, são obras perenes, né? E eu, na verdade, eu prefiro trabalhar com obras perenes, porque, digamos, para que justifique o gasto, para que justifique o projeto, porque senão parece, sem desmerecer, mas parece, senão parece um grafite, depois vem alguém, pinta a parede, né? Então, tem que fazer, para fazer uma obra, parece que investir. Apesar de que no seu portfólio você tem muitos grafites, algumas pinturas, né? Não grafite, porque o grafite seria feito com spray, mas você tem pinturas em muros também, aí, como eu vi no seu portfólio. Tenho também, mas o mural pintado, ele tem que ser mais especificamente para lugares internos. Ou tem que ser, digamos, se está en un espacio externo, tiene que ser impermeabilizado cada 6 meses, mas o pessoal não faz isso, entende? Então ele acaba se deteriorando da chuva, da erosão, do sol, da umidade, né? Então, mas esse tipo de material não, né? Então eu prefiro esse tipo de material, como eu falava. Inclusive você falou essa questão, né, que na formação de mosaicos normalmente corta-se com alicate,
outras técnicas de corte, e alguns vídeos que eu vi, que estão aí disponíveis, você ouve nitidamente o barulho das máquinas ali, a Makita especialmente, trabalhando o tempo inteiro, né? Mas aí eu até me pergunto, Miguel, eu já fui gestor predial, né, durante 8 anos, num prédio comercial aqui em Brasília, e sempre me chamou muito a atenção aqui no bairro onde eu moro, o bairro onde eu moro chama Setor Sudoeste, então às vezes eu olho os containers de entulho e vejo a quantidade de material alta qualidade que é jogado fora, né? Então, às vezes, assim, para uma casa de baixo padrão, tem a quantidade de piso ali que foi jogada fora, realmente, sem uso mesmo, daria para fazer um banheiro, daria para fazer uma casa inteira de pequeno tamanho. Aí eu te pergunto, nesse mural aí, foi reutilizado o material também? Ou é material novo, realmente foi comprado em caixas e depois cortado? Ou teve reuso de alguma coisa também? Una grande parte fue comprada en casa, mas mesmo comprado en casa son pontas de estoque, material quebrado, material que a gente às vezes até encontra no container, aí tem fundo de garrafa, não sei se você percebeu na obra, tem fundos de garrafa, o biquinho de garrafa cortado também, a gente utiliza diversos tipos de materiais, e esse material que você mencionou, dos restos das construções, tudo isso é útil para... Ou seja, a gente pode fazer um mural apenas dessa de outras coisas. A gente acumula, eu de fato acumulo para fazer outras obras. A gente vai acumulando, juntando, selecionando, né? Porque não é especificamente do azulejo. Recuperar azulejo é difícil porque ninguém joga fora azulejo porque compra especificamente algumas cores, mas eu uso cerâmicas, eu uso ¿cómo se llama otro? Porcelanato, né? Todo tipo de material. Né? E também tem essa rocha basáltica, né? O basalto, né? A rocha basáltica, que foi utilizada também em alguns pontos aí. Aí também é utilizada justamente porque, como a gente simbolizou as cataratas, utilizou a mesma rocha com qual é formada as cataratas, né? E que é uma rocha, uma pedra, né? Desta região típica, né? Mas também tem outras áreas que tem pedra sabão, tem outras coisas também, outros elementos, né? Só que tem que trabalhar assim de modo a combinar que eles armonicem, né? Porque que essa é a parte artística, a parte técnica artística que é complicada, né? Sim, sem dúvida. Como eu falei, vou deixar depois o portfólio aqui do Miguel disponível. E, Miguel, além dessas obras públicas que estão lá no Parque Nacional das Cataratas, especialmente na escola que tem lá dentro, dentro da própria usina de Itaipu tem um painel gigante lá, bonito, tem uma igreja em Foz do Iguaçu que aí tem uma pintura. Você também tem algumas obras que foram contratadas por pessoas físicas comuns, provavelmente em residências, em empresas privadas. Isso, tanto murais como pintura, especialmente pintura, mas murais também, por exemplo, aqui tem uma posada agroecológica, que se chama Guartaporá, que tem nome guarani também, e aí eu fiz 3 obras, nessa posada eu fiz 3 obras, tem essa de Itaipu, e depois tem alguns edifícios que no hall de entrada, porque Foz do Iguaçu também, e isso é muito bom, tem uma lei de obra de arte em edificações. Certo. Aqui em Brasília também tem isso. Então, isso é muito bom e privilegia os artistas locais, né? Eu nem sempre faço essas obras, mas já fiz várias dentro de vários prédios. Já fiz várias. E depois também outros trabalhos fora, na Bolívia, no Paraguai, oficinas, né? Às vezes tem obras um resultado de oficina e às vezes são obras que são contratadas pessoalmente, né? Digamos, como... Não para... Porque tem obras que são que surgem como resultado da oficina que a gente ministra, não é? E outras não, a gente é contratado para realizar essas obras, né? E tem essa de Itaipu, essa de Itaipu tem 40 metros e essa demorou 2 meses em ser executada. Mas a de Itaipu é uma técnica, lá não tem pedra, mas tem cimento colorido, tem uma área de cimento colorido que a gente chama cimento direto colorido, e está
digamos, fusionado con azulejos, con mosaicos y todo ese tipo de porcelanatos. Tem algum tipo de pedra, mas não basalto naquela obra. Uhum. Mas no mais, se algum particular, alguma empresa quiser contratar você, você está aberto aí a ouvir propostas, né, Miguel? Sim, justamente agora, com a pandemia, eu perdi umas 5 obras, 4 ou 5 obras que estavam, né? Uma delas parece que vai sair agora, que é no Paraguai. E eu tenho outros projetos no Paraguai. Eu vou fazer uma escadaria, com aquela escada que tem aqui, né? Sim, escadaria Cecilaron, se eu não estou enganado. Oi? E até de um artista espanhol, se eu não estou enganado, aquela escada lá do Rio de Janeiro. Não conheço o autor, mas eu, aliás, nunca fiz escada, mas vai ser um desafio, mas não deixa de ser um mural também, né? E estou esperando outras, a ver se aprovam outros projetos, né? Mas essas coisas normalmente são lentas, né? Sim, sim. Mas claro que estou aberto, respondendo a tua pergunta, se eu estou aberto, claro, estou aberto. De fato, eu fiz, por exemplo, anos atrás, também em outra técnica, em baixo relevo, eu fiz uma oficina, uma obra mural na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aí em Dourados, na Grande Dourados, né? Sim, interessante. Tem vários trabalhos por aí. Que legal. Eu vou ver aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Miguel, alguém que esteja aí, até o Alejandro Puerto Misiones, Alejandro está aí online também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para o Miguel, por favor, fique à vontade, né? Então, no mais, Miguel, essa obra que já tem 4 anos, como eu falei no início, vi no TripAdvisor, entre todos os pontos turísticos que tem Foz do Iguaçu, naturalmente o número 1 são as cataratas, tem o Parque das Aves, tem a visita a Itaipu, a Lenda das Cataratas, que inclusive é uma história que vale a pena os nossos ouvintes aí procurarem, né? Que conta a história de amor entre 2 índios, o índio Tarobá, com a índia Naipi. Então, é baseada nessa história aí que foi feita a Lenda das Cataratas. Mas certamente depois aqui dessa conversa, eu vou lá no TripAdvisor, em outras fontes, vou colocar o link para o vídeo, vou colocar as fotos que eu fiz, vou colocar os vídeos que eu fiz, que estive aí dias atrás, e aí certamente a gente vai colocar essa obra para subir no ranking do TripAdvisor e em breve vai ser um dos pontos turísticos mais movimentados aí de Foz do Iguaçu, né? Espero que sí, me parece que merece. Me parece que merece tanto para... Porque, digamos, o pessoal de aqui mesmo valoriza, o pessoal, a população, né? E o turista que descobre, assim como você descobriu, também valoriza, tira fotos, né? A própria obra serve sempre como tela de fundo para entrevistas, para shows. Sim, eu vi. Tem um vídeo de umas mulheres dançando salsa também, que eu vi, interessante. Não deixe de ser uma homenagem ao artista também. O grupo de teatro, sim, o grupo de teatro. Falando em lenda, eu estou lançando agora a Poelenda das Cataratas, que é uma lenda... legal, Poelenda. É poema e lenda ao mesmo tempo. E aqui tem a lenda contada para público infantil, e dentro da mesma temática do mural, eu fiz, através de um edital, o público, eu ganhei no primeiro lugar, com máxima pontuação e tal, e eu estou lançando, eu já tinha escrito esse livro, não ilustrado ele, mas já tinha escrito há uns 19, 20 anos atrás, né, escrito em português, e agora vai ser lançado. O diferencial dele é que ele conta a lenda das cataratas em forma de poema, não em forma de prosa, entende? Então, o poema, a poesia tem rima, tem essas coisas, é mais fácil para a criança, né? E é uma versão, é uma readaptação da lenda, porque a lenda é popular, não tem autor, né? Então eu fiz uma readaptação, uma adaptação livre, em forma de poesia, e contando essa história de Naipi e Tarobá, né? Que é tão parte do folclore local, né? Parte da cultura popular, eu acho maravilhoso essa parte, resgatar, se apropriar, resgatar essa parte e mostrar essa parte, porque, digamos,
tanto o pessoal que vem de outros países, quanto o próprio brasileiro, estrangeiro ou brasileiro, que vem, ele quer conhecer as belezas naturais, mas ele quer saber quem é o iguaçuense, quem somos nós, como nós, como nós comemos, como nós pensamos, como a gente faz, como a gente pinta, como a gente vive, entende? Porque você vem a vai a Brasília, não é igual, são brasileiros os dois, mas não é igual, você vai a Curitiba, não é igual, você tem outra estética em Curitiba, né? Vai a Minas Gerais, você viaja bastante, você vê que cada população, cada cidade, cada região tem uma maneira de ser, uma maneira de se expressar, uma estética, um tipo, a vezes um estilo arquitetônico, a vezes... Então, aqui a gente tem que mostrar essa parte também, e toda, digamos, esse folclore, essa tradição, né? Porque isso faz parte, porque senão a cidade fica sem identidade, né? E o que é muito interessante, Miguel, eu imagino para quem mora em Foz do Iguaçu já está acostumado com isso, mas eu como brasiliense, eu nasci e cresci aqui no quadradinho, né, digamos assim, aqui no Cerrado, então para a gente, inclusive eu fui num congresso lá de corretores de imóveis de todo o Brasil, então para quem tinha gente de Rondônia, gente do Rio Grande do Sul, gente de Pernambuco, então apesar assim, de ser uma experiência banal para quem mora em Foz do Iguaçu, mas eu vi a alegria das pessoas de em 20 quilômetros estar em território argentino e poder comer a comida típica argentina, ver o show de tango na cidade que chama Puerto Iguaçu, para quem está vendo aí. Então é muito interessante essa questão de você estar numa cidade aqui no Brasil, onde se fala português, onde se usa o real, e você, em pouquíssimos quilômetros, você está em território paraguaio, ou em pouquíssimos quilômetros à noite, você pode ir lá jantar e comprar vinhos, comprar alfajor. Para quem está ali pode ser uma coisa muito corriqueira, mas para quem vem dos mais distantes cantos desse gigante país, é muito bacana essa experiência. E como até um pequeno vídeo que eu fiz, que está disponível nas minhas mídias sociais, que é esse marco das Três Fronteiras, que hoje é uma atração turística muito interessante, privatizada, e paga-se, mas é fantástico, vale muito o ingresso, mas você ver show de dança desses três países, Paraguai, Argentina, Brasil, ouve as músicas desses países, tem a oportunidade de experimentar a culinária, e essa questão de você estar pisando em solo brasileiro, você olha para a esquerda, está a Argentina, você olha para a direita, está o Paraguai, então é uma experiência muito bacana realmente, e a Foz do Iguaçu, viver toda essa experiência, e depois também conhecer esse mural do Miguel. Mas e eu te pergunto, sim, por favor. Sobre eso, me permite interromper, já interrompendo, mas... Sim, claro. Mas veja que interessante, você mencionou o Paraguai, mencionou a Argentina, e aqui você faz 9 quilômetros, 5 quilômetros, você tem outro país. Veja que a Argentina tem, digamos, outra língua, e tendo outra língua, tem outra cultura. Paraguai tem duas línguas, porque é bilíngue, fala guarani e espanhol, e tem outra cultura. E aqui se fala português, temos outra cultura. Só que acontece o seguinte, é muito interessante isso. O que liga as três culturas é a cultura originária, a cultura guarani. Certo. Na toponímia, nos nomes de certos alimentos, em certo tipo de música que se formou, por exemplo, o chamamé, a guarânia, ou a música gaúcha aqui, entende que isso tem muita origem guarani, entende? Ou seja, três culturas diferentes, em três países diferentes, têm um ponto em comum, que é a origem, porque, por exemplo, digamos, a colonização da Argentina e do Paraguai foi feita no início pelos espanhóis, aqui pelos portugueses, mas veja que interessante, se juntam na cultura, se parecem, se juntam em tudo que tem a ver com a cultura originária que estava antes da vinda dos europeus. Entende? E isso que eu acho interessante. Então, nesse sentido, há uma semelhança. Embora haja diferenças, mas há uma semelhança. E, de fato, essa mesma lenda das cataratas também tem a sua versão do lado argentino. Entende? Vos, por exemplo, dentro... Que eu tenho outros livros a publicar também. Por exemplo, tem um que é a lenda do Saci Pererê, né? Nós aqui chamamos de Saci Pererê, na Argentina falam Jaci Jateré.
entende? Tem não sabia. a mesma personagem, só que tem outra característica, mas o nome deriva do mesmo mito guarani, entende? Então é muito interessante isso. Eu acho que todas essas coisas enriquecem e que tem que buscar também os pontos em comum entre as culturas, né? Os pontos em comum, ou seja, o que une, não aquilo que segrega, que normalmente a vezes que parece que o pessoal vai para esse lado, né? Tanto é assim que eu, por exemplo, faço um tipo de arte que resgate, que valorice esas cosas, que no esté vinculado con una política, con nada, que agregue a las personas, que convoque, que no ofenda, que las personas se sientan identificadas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no se va a sentir identificado siendo de aquí, o mismo siendo de cualquier otro país a frontera aquí, con una lenda? A lenda no perjudica a ninguém, agrega, ¿entiendes? Sim, sim, sem dúvida. Aí, Miguel, legal. Para finalizar aqui, já indo para o final, né, repito, o Alejandro aqui coloca: Miguel, graças por el arte e graças por ensinar de vida, e querido maestro. Né? Então, está dizendo, muito obrigado, Miguel, pela arte e obrigado pelos ensinamentos de vida, meu querido professor. Bueno. O Alejandro foi dos meus colaboradores permanentes nessa obra que a gente estava falando, né? Ele é grande artista y un grande colaborador. Yo siempre tengo él conmigo para trabajar. Que legal, que legal. Yo trabajo, él mora un tempinho aquí, mas ele mora en Porto Iguazú, Argentina. Legal. E a Ludmila Castro, de Brasília, ela está perguntando, é uma pergunta que eu tenho também, Miguel. Você se inspirou em algum artista para produzir essas suas obras? Tem algum artista que você acompanha? Quer dizer, provavelmente algum artista que já não está mais aqui vivo entre nós, mas você se inspirou em algum artista, seja brasileiro, argentino ou de outra origem, para fazer a sua obra? Não. Olha, a gente é muito difícil que a gente não tenha influência de ninguém, porque a gente é produto do que leu, do que viu, do que estudou, né? Então a gente vai refletir isso na obra, vai expressar isso na obra, no estilo que a gente cria, né? Eu, digamos, no Brasil gosto de Portinari, me parece extraordinário, gosto de outros pintores, gosto deste, assim, valorizo o Guayasamín do Equador, algum outro muralista, algum outro artista argentino, né? Mas esse estilo, não só a obra, mas esse estilo neo-guaraní, él está inspirado más que nada en la arte guaraní, que son esas cestarías, esas tallas pequeñas en madera, ¿no? En esas cosas, y también porque, digamos, oiga, yo nací, crecí no Mato, yo nací, crecí del lado de una comunidad de guaraní, ¿entiendes? Entonces, yo trouxe a mi infancia para o que eu faço agora. O neo-guarani é a minha vivência cultural na infância, que inclusive era muito interessante porque eu nasci na fronteira com o Rio Grande do Sul e a vizinhança que a gente tinha eram brasileiros e guaranis. Guaranis, não paraguaio, guaranis, indígenas guaranis, da parcialidade Mboa-Guarani. Né? Então eu cresci ouvindo guarani, cresci ouvindo espanhol, cresci ouvindo português, conhecia já cantigas desde criança em português, é uma coisa muito interessante. De fato, a minha parteira, vou fazer uma inferência que minha parteira foi uma baiana que vivia no meio do mato onde eu nasci, a minha parteira, porque no tinha hospital, no tinha essas coisas, época, imagina, 1963, no meio eu nasci em um lugar assim, parecido ao Parque Nacional. Então eu, cultural e paisagisticamente, eu me sinto em casa, entende? É como, entende? Porque aqui é tudo parte da mesma mata paranaense, sabe, a Mata Atlântica, essa que chega até aqui, chega até a Argentina, até Misiones, né? Que o Parque Nacional faz parte, e aí ficaram na Argentina e no Brasil ficaram essas grandes reservas, né? Então eu acho que eu me inspiro mais digamos, na arte indígena, nos mitos e nas tradições deles, e também na flora e na fauna que não tem passaporte e na Argentina e no Brasil, nesta região, e no Paraguai, é a mesma. ¿Entiendes? Porque culturas
a cultura das pessoas se forma a partir da paisagem, entende? Você vai na Bahia ou em lugar de praia, o pessoal come peixe, come, a culinária se baseia nas coisas do mar, sim ou não? Entende? Sim, sim. A cultura surge a partir da paisagem natural, entende? Então, e da herança cultural anterior também, mas a partir da paisagem natural. Então, por isso que eu incorporo, por exemplo, rochas na minha obra, entende? Então, grande inspiração que eu tenho é fundamentalmente na paisagem natural, mas também na paisagem humana, né? Nas pessoas que moram aqui. E eu até tenho uma pergunta, Miguel, se por acaso, espero que você esteja aqui nos ouvindo ainda, eu mandei vários vídeos que eu produzi, eu sou corretor de imóveis em Brasília, então tem no meu canal no YouTube, no Instagram, tem vídeo dos imóveis que eu estou vendendo, naturalmente, tem pequenas reportagens sobre arquitetura, engenharia, artes plásticas e também pequenas entrevistas. Então tem um vídeo que eu fiquei muito feliz em fazer, que foi em dezembro, em Guarapari, Espírito Santo, a minha mãe é do Espírito Santo, e inclusive o diretor aqui daquela imobiliária, que é a Zion Imóveis, está aqui, entrou aqui na live, que é o Rogério, me recebeu muito bem em dezembro lá em Guarapari. Esse vídeo ficou muito bacana, porque é uma imobiliária e parte dele é uma galeria de arte, então eles dão oportunidade para os artistas exporem gratuitamente lá no centro de Guarapari e também venderem as suas artes. Aí, Miguel, além essas obras gigantescas e fixas que você tem, se alguém quiser levar aí, mostrar a arte do Miguel, por exemplo, lá em Guarapari, em São Paulo, na Bahia que você citou, tem gravuras, pequenos quadros, já é possível também levar essa mostra do Miguel para qualquer lugar do Brasil, da Argentina ou do Paraguai? O Rogério está aqui. Primeiro tenho que parabenizar você pela reportagem que você fez na imobiliária e galeria Tesion, né? Não sei se pronunciei bem. É Zion, que em inglês seria Monte Sião, Zion. Eu achei assim a ideia deles maravilhosa, porque, digamos, juntaram útil ao agradável, né? Ou seja, vender imóveis e tem uma ideia extraordinária. Eu gostei muito dessa ideia, ficou boa também a sua reportagem, e aí eu descobri também essa galeria. Claro, eu tenho tanto obras originais, pinturas originais em acrílico de diferentes tamanhos, realizo obras também por encomenda, e também tenho uma série de obras que eu reproduzo em diferentes tamanhos, e vendo a reprodução em canvas, é reproduzida, ela fica igual ao original porque é em tela, só que o custo é bem mais baixo, entende? Seria 10%, 15% do que custam as obras, talvez 10% só. Entende? São impressas em canvas em diferentes tamanhos, conforme, digamos, a proporção da obra original, né? Tenho essas possibilidades. De fato, vendo. Legal, Miguel. É porque a gente até comentou aqui do Romero Brito, né? Que, assim, podem gostar ou não gostar dele, mas assim, acho que atualmente é um dos artistas plásticos mais famosos, que tem mais expoência. Mas realmente, assim, eu vejo que essa arte que você faz realmente daria para ela ser mercantilizada. Então, lá no centro de Foz do Iguaçu que eu fui, falei que há outras obras de outros artistas menores que se comunicam muito com a sua obra, até mesmo no ônibus tem lá um desenho de um tucano, o desenho das cataratas, no ônibus comum. E eu me senti falta de uma loja realmente que vendesse os quadros, vendesse as gravuras, mesmo pôsteres, que custasse baratinho, R$50, R$40, que a pessoa pudesse levar o pôster e depois emoldurar nas suas casas. Então, eu acho que é uma ideia também, aí Brasil afora, ou mundo afora, quem estiver vendo, seria um negócio interessante para se explorar comercialmente essa obra. Você teria interesse em abraçar um projeto desse, Miguel? O que você acha? Eu sou muito mau marqueteiro da minha obra, porque a gente fica suspeito de falar de si próprio, né? Curta.
Mas eu tenho interesse em fazer, digamos, mas eu não tenho essa capacidade de ir, ou essa paciência de negociar. Eu sei criar, entende? Mas na parte do negócio eu já sou meio, assim, como te falar, sou meio assim tímido, sabe? Me custa essas partes aí, de saber oferecer essas coisas. Normalmente a maior parte do trabalho que eu faço, inclusive todas as entrevistas que eu dei alguma vez, eu nunca solicitei uma entrevista, entende? Sempre vieram, as obras vêm com sorte, entende? Não é que eu ofereço, dificilmente eu ofereço. Entende? Que eu apresento um projeto. Normalmente as pessoas dizem, querem contratar, entende? Mesmo essa obra da praça, ou essa de Itaipu, dizem, não queremos que você faça uma obra aqui, não queremos que você faça, mas eu não ofereço. Eu acho que deveria ter alguém que faça isso por mim, entende? Sim, certo. Camisetas, adesivos e uma série de coisas como a gente vê em várias cidades aqui no Brasil e planeta Terra fora. Sim, inclusive para obras de arte em edificações, mesmo você me falou que tem essa lei em Brasília, né? Então, porque eu, por exemplo, faço obras perenes, né, dentro de uma edificação, pode ser fora da edificação, em diferentes temáticas, sempre que não sejam temáticas agressivas, que sejam agradáveis, né, que as pessoas tenham esse prazer estético, né, que na obra, né, não que debata ou que denuncie coisas, né? Porque isso me parece que a gente tem outras possibilidades. Você pode escrever, pode gravar um vídeo, né? Mas não utilizar a arte para protestar, ou para criticar, ou para ideologizar, entende? Eu não uso arte para isso. Me parece que não merece. Legal. Então, para quem chegou até aqui, agradeço a participação. Esse vídeo editado, como falei, com as belíssimas imagens da obra A Lenda das Cataratas vai ficar disponível em várias mídias sociais. Está aí a cara do autor do projeto, que a gente vê só lá o projeto, mas eu sempre fico curioso para saber quem está por trás daquela obra. Repito, belíssima, merece estar entre os pontos turísticos mais visitados de Foz do Iguaçu, certamente, que é uma das cidades mais visitadas do Brasil. E muito obrigado, Miguel. Palavras finais aí, para quem quiser entrar em contato com você, para quem quiser seguir, para quem quiser aprender com você. Palavras finais, esses murais. Quem quiser aprender, eu digamos, eu ministro oficinas de arte durante a execução de obras murais de diferentes tamanhos, onde for necessário fazer essas obras, né? Pode ser dentro ou fora do Brasil, não tem problema. Também, digamos, coloco à disposição também as minhas obras para expor, se alguém se interessar pela obra, para comprá-la. Também, e que outra coisa? Isso. E também para obras, digamos, para obras, también no solamente para cursos, sino para realizar obras, digamos, no como curso, sino no como oficina, sino como obra de arte, digamos, un contrato particular, ¿no? Porque también siempre cuando las obras son feitas, o resultado da obra, cuando yo soy contratado y yo dirijo o pessoal que me asiste y no es curso, o resultado da obra siempre es mejor, tiene más cualidades, ¿entiendes? Legal. Porque no curso então, tá as pessoas estão aprendendo, né? Então não sempre o resultado, só que o custo para fazer uma obra mural durante uma oficina, o custo sempre é mais baixo. Eu cobro, digamos, pelo projeto, cobro pelo curso, não cobro pela obra, entende? Só que a qualidade não é igual a outra que eu faço quando sou contratado de outra maneira, né? Digamos, particularmente, não é? Mas eu fico aí à disposição, está nas redes sociais, depois eu posso deixar até, parece que está aí no meu Instagram, o correio eletrônico, quem quiser se comunicar, eu estou aqui disposto para atendê-los e para responder dúvidas, questões e conversar. Legal. Parabéns pelo seu trabalho e vamos continuar divulgando a arte aqui no Brasil, de artistas brasileiros, de artistas que
que estão sediados aqui no Brasil também, porque tem muita coisa bacana sendo produzido aqui nesse gigante país aqui na América do Sul. Obrigadão, Miguel, muitas graças, buenas noites. Diego, agradeço muito, me senti muito à vontade, gostei muito do bate-papo, entrevista, bate-papo, foi assim, descontraído, foi muito legal. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço pela divulgação, pelo interesse e pelo seu canal, que tem muito sucesso e que tenha mais ainda. Tá bom, legal. Muito obrigado, então, boa noite, tchau, tchau, valeu. Bonito para todos, tchau. Geralmente dançadas em pares, mas também preciso destacar o malambo. O malambo argentino é uma dança típica